sou Ticiana, secretária de Saúde aqui do município de Luzerna. É com muita satisfação que, então, nesta noite, estamos aqui nesta casa para fazer a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026. Eu quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, o administrativo e a minha equipe da saúde, que também se faz aqui presente hoje. Então, nós temos aqui os dados. Hoje nós temos pessoas diferentes que vêm aqui falar um pouquinho sobre a saúde de Luzerna. Então, nós trouxemos os dados, acho que pode passar, que são só as unidades. Nós temos número de pessoas cadastradas no município, então, diferentemente do que nós temos no IBGE, nós temos 6.796 pessoas cadastradas, né? Ali tem o número de cada unidade. Se eu for meio breve ali nos slides, mas depois os slides ficam com vocês, vocês podem olhar direitinho, e se tiverem alguma dúvida, depois podem nos procurar, né? No próximo slide, nós temos o número de servidores. São os servidores que hoje fazem parte da saúde. Então, dá para perceber que mudou um pouquinho. Nós temos hoje já pessoas, funcionários. Nós temos assistente social, temos mais psicólogos, e no próximo quadrimestre, então, nós vamos ter mais profissionais, porque temos o quadro de fisioterapeuta. Agora, no final do quadrimestre, nós tínhamos um só, mas teremos os 3 fisioterapeutas contratados, né? E agora eu convido o doutor Igor. Pode vir, doutor, faz favor. O doutor Igor, ele é o doutor responsável pela unidade do Vila Alemanha, né? Já faz desde o início do ano que ele está aqui conosco. E eu pedi para ele falar um pouquinho sobre o número de atendimentos que tivemos, né, durante esse primeiro quadrimestre, que é bem expressivo, e o número de absenteísmos que tivemos, né, a quantidade de pessoas que não vieram. Então, doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, muito boa noite. Meu nome é Igor Miguel. Quero cumprimentar os vereadores aqui. Então, boa noite, meu nome é Igor Miguel, sou médico aqui do município, recém-mudado para cá. Quero cumprimentar primeiramente os vereadores que fazem aqui presente, o pessoal do administrativo e o pessoal da equipe da saúde. Também quero cumprimentar o pessoal também da imprensa. Acho que eu estou falando baixo, né? Às vezes é o volume do microfone. Tá. Fica bom assim? Perfeito. Neste ano, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu reparei uma coisa que estava começando a me incomodar, que foi a falta dos pacientes que estavam com consultas agendadas. No primeiro mês teve poucas faltas, no segundo mês isso foi ficando cada vez mais frequente, e eu decidi conversar com a minha enfermeira para a gente fazer um levantamento de quem que é esses pacientes, por que eles não estão vindo, porque eles agendam a consulta para nos trazer uma demanda e acabam faltando. Durante esse levantamento ficou muito nítido que a gente tem uma falta de continuidade no cuidado desses pacientes. Teve meses que nós tivemos 70 faltas de pacientes. Se a gente atende ali uma média de 5 a 6 agendados para conseguirmos fazer esse cuidado continuado do paciente planejado e da demanda livre, acaba que a gente não consegue dar continuidade nesse cuidado efetivo. Eu queria até pedir para os vereadores também, se forem possível, conversarem com o público de vocês para não ter essas faltas. Nosso trabalho no PS hoje, a gente tem um papel fundamental que se chama coordenação do cuidado. Isso é um dos princípios do SUS, que está escrito na Constituição Federal. O que significa essa coordenação do cuidado? O médico do posto não é aquele médico que tu vai lá porque está com febre, porque está com dor de garganta, porque quer fazer o check-up, porque eu preciso do encaminhamento para um especialista. Essa é a menor das funções que a gente tem. Coordenação do cuidado, ele serve para alinhar a integralidade do paciente em todos os âmbitos da sua saúde, para a gente poder alinhar as condutas. Porque, por exemplo, hoje eu tenho muitos pacientes, é o perfil da minha unidade, que a grande maioria dos meus pacientes acabam tendo acompanhamento no sistema particular, no sistema de convênio, enfim. E eles acabam indo no nefrologista, no cardiologista, no endócrino, no geriatra.
E quando eles vêm me procurar no postinho de saúde, geralmente é para renovação das receitas. E a gente vê que tem muito conflito de interação medicamentosas, porque às vezes ele vai no cardio, mas não fala que está usando os remédios que o endócrino passou. Aí ele vai no nefrologista, ele não sabe que os remédios que o coração podem afetar o rim, porque nem sempre o paciente leva essas informações. Então a coordenação do cuidado é a gente avaliar o paciente em todo o âmbito da tua saúde, estabelecer o prognóstico de cada doença, saber em que fase da doença o paciente está, para a gente poder planejar o melhor tratamento, porque nem sempre essas doenças que a gente lida, elas têm cura, mas elas têm tratamento. Então a gente consegue melhorar a qualidade de vida, aumentar a vida com saúde, evitando as complicações da doença. Quando nós tivemos, então, esse grande número de faltas, isso impacta diretamente na nossa assistência. Como o primeiro secretário, o Dr. Alexandre, comentou, né? Luzerna é o maior IDH de Santa Catarina e o 9º maior do Brasil. Mas eu acho que nós temos potencial para sermos referência também em saúde no país. Primeiro, porque a cidade não tem uma população tão grande, é fácil da gente conseguir fazer essa gestão. Segundo, porque as equipes estão empenhadas e estão dispostas a fazer esse trabalho duro, que não é fácil. Mas para a gente conseguir melhorar nossos indicadores, conseguir diminuir o número de internações, reduzir o número de sequelas por complicações, diabetes, infartos, problemas renais, diálise e afins, a gente precisa desse cuidado continuado, dessa coordenação do cuidado. Eu preciso saber quem é meu paciente. Né? Eu não preciso saber que meu paciente ele usa remédio para pressão, diabetes, colesterol e afins. Eu preciso saber quem é esse meu paciente. Eu preciso examinar fisicamente esse meu paciente para entender em que fase da doença ele está, para a gente conseguir otimizar o tratamento, para a gente conseguir pedir exames de forma mais adequada e racional, evitando o excesso de exames que às vezes a gente pede porque a gente não consegue ter essa avaliação clínica do paciente, então a gente acaba pedindo exames que às vezes não teria tanta necessidade. Então a gente conseguiria melhorar a saúde dessa forma, financeiramente, melhorar a vida, a sobrevida do paciente com as comorbidades e melhorar também a assistência do paciente, ter esse vínculo estabelecido. E é uma coisa que me preocupa muito por conta disso. Então a gente precisa ter esse cuidado continuado, a gente precisa dessa coordenação, eu preciso entender quem é esse paciente para a gente poder traçar as melhores estratégias de tratamento e acompanhamento para esse paciente. E como a gente está tendo muitas faltas, não só da minha unidade, mas conversando com as outras equipes também, eu gostaria, né, de conversar com vocês também para ajudar nessa divulgação e pedir ajuda para a gente poder ter essa continuidade no cuidado. Acredito que seja isso. Eu só para terminar essa parte, eu gostaria que vocês pensassem comigo se essas 769 pessoas que faltaram nesses 4 meses tivessem pago a sua consulta. Eles faltariam? Não, né? Mas mal sabem eles que eles estão pagando, porque eles pagam. É a população que paga, somos nós que pagamos, é o dinheiro público. Então, parece-me que não se está entendendo isso. Ah, é de graça. Nada é de graça, gente. Nós temos o profissional que está sendo pago. O psicólogo está ali sendo pago, o fonoaudiólogo está ali sendo pago. Então, nós estamos pagando esse profissional. Nós estamos pagando água, luz, internet para manter aberto, funcionando. Então, as pessoas estão erradas quando pensam que é de graça. Que então, eu falto, está tudo certo. Né? E quando o doutor fala da ordenação do cuidado, é muito importante pensar nisso, né? O SUS, ele preconiza essa ordenação do cuidado. A APS, ela não é somente para vir procurar quando está com dor de barriga ou dor de garganta. Não é o nosso trabalho, não é esse. E aí, para dar continuidade na importância da APS, eu vou agradecer o doutor Igor pelas suas palavras, doutor, e vou convidar a nossa enfermeira, a Ornella. A Ornella, ela está conosco agora, ela é responsável pela unidade de saúde do interior. E aí ela vai falar um pouquinho, então, agora, do que é o trabalho da APS. Boa noite a todos. Boa noite, Tícia. Obrigada. Meu nome é Ornella, eu sou enfermeira, então, do SF Interior, fazem 2 meses que estou atuando aqui no município de Luzerna. E eu vim hoje falar um pouco sobre a APS como promoção e prevenção de saúde. Que, como o doutor Igor disse, né, a APS não é um lugar que a gente procura somente numa situação aguda, né, numa dor que começou hoje, uma gripe ou um mal-estar. Né? Então, a gente está sempre ali em continuidade do cuidado na APS.
Falando um pouco da prevenção, então, como que a gente trabalha a prevenção, né, na unidade básica de saúde? Eu trouxe alguns itens para falar para vocês do que a gente faz na prática para prevenir doenças, né, e orientar os nossos pacientes. Então, eu inicio com o exame preventivo do colo uterino, né, que a gente faz uma busca ativa aí de todas as pacientes que estão em faixa etária para realizar esse exame, né? Então, se elas estiverem com o exame atrasado, a gente conversa, vai atrás para elas fazerem e deixarem em dia, deixando claro que sempre isso é um exame preventivo, né? Como o nome mesmo já diz, né? É um exame para prevenir doenças e, se elas ocorrerem, a gente poder detectar elas de forma precoce, assim como todos esses exames, né, todas essas medidas de prevenção que a gente faz. A mamografia da mesma forma, né? Os exames de rotina dos pacientes, então a gente tem muitos pacientes que são hipertensos e diabéticos, né? Então, a rotina para eles é de exames de rotina a cada 6 meses, né, para acompanhar o quadro, ajuste de medicação, se for necessário. Então, a gente sempre faz essa busca ativa quando os pacientes desse quadro de hipertensão e diabetes estão com os exames em atrasos, a gente entra em contato para eles virem na unidade e realizar esses exames para manter essa coordenação do cuidado aí de forma correta, com a medicação correta, a dosagem e a conduta correta, né? A gente também está trabalhando com algumas cartilhas de orientações para os pacientes que a gente manda. As nossas agentes de saúde, elas têm grupos no WhatsApp com os pacientes das áreas delas, né? Então, a gente faz uma orientação específica para cada grupo, né? Por exemplo, para as mulheres, então, de 25 a 64 anos, precisam realizar o exame preventivo. Então, a gente manda essa orientação no grupo geral, para que elas tenham acesso, e também entramos em contato particularmente com cada paciente. Também tem cartilhas de orientações para hipertensos, diabéticos, gestantes, as crianças, né, também em relação às vacinas, que tem ali o calendário vacinal da criança, que é bem repleto, né, de vacinas até os 6 meses de idade. Então, a gente está sempre aí nessa busca ativa para que todos estejam com a sua saúde em dia, né, a prevenção em dia. Também temos as gestantes, né, que acompanham, fazem o pré-natal ali na nossa unidade, nas 3 unidades aqui do município, e bem como as que fazem particular, né? Então, a gente também faz uma busca ativa dessas gestantes que acompanham de forma particular, para saber se elas já fizeram as vacinas, se elas precisam de algum auxílio da parte do PS, né? De boa esse microfone? Tá de boa? Ah, tá. E também para orientar elas, caso tenham dúvidas, né, para prestar o apoio ali, né, e tudo mais que elas necessitarem. Quanto à promoção de saúde, eu trouxe algumas atividades, algumas ações que foram e serão promovidas, né, pela APS, para exemplificar o que é a promoção de saúde, então. No dia 25 de abril, a gente fez a caminhada ecológica também aqui no município de Luzerna, que foi um evento também alusivo ao Dia Mundial da Saúde, onde a gente falou com os pacientes sobre prevenção da dengue, sobre a parte odontológica também, saúde mental. Então, foi um evento bem legal assim para promover a saúde dos nossos pacientes, né, e orientar eles quanto a, né, tirar todas as dúvidas que eles tivessem. E já pegamos todos o pessoal que veio para caminhar, né, já conversamos com eles e passamos as orientações. É uma forma de busca ativa, né? Quando o paciente vai à unidade para pegar a receita dele, a gente já tenta conversar sobre os exames, se estão em dia, se já marcou o preventivo, a mamografia, os exames de rotina, para dessa forma, né, fazer uma busca aí de todos os pacientes. Eu estou com um projeto também, junto com a TICE, né, para participar dos encontros de idosos nos interiores, né, que tem os grupos de idosos nas nossas linhas aí do interior. Então, a gente está com um projeto de ir até esses encontros, né, para passar para eles orientações básicas de saúde, também algumas atividades práticas, né, para não ser muito engessado assim, né, tirar as dúvidas que eles tenham, né, e também a gente fez um roteiro inicial para ir nas unidades, nos interiores, aliás, e a partir daí ver quais são as necessidades deles, né, de cada linha, para a gente focar num tema mais específico. Por exemplo, a gente vai na linha do salto agora essa semana, né, se lá eles têm uma demanda maior de saúde mental, a gente pode tentar levar uma psicóloga para uma conversa, né, uma atividade diferente, e também vai ser uma forma da gente conversar sobre a rotina deles, como está, né, questão de exames, alimentação, orientar sobre as medicações, né, que muitas vezes eles acham que
as medicações de uso contínuo são para tomar um dia e 5 não, né? Então, a gente quer orientar eles quanto a isso também. A gente também está com uma campanha do agasalho agora, que iniciou o frio, né? A gente está até o dia 20/6 arrecadando agasalhos, calçados, roupas, cobertores. E a gente vai separar, né, esses materiais doados e destinar às famílias que necessitam e também, né, a ONG, né, dos animais para os cobertores para aquecer aí os animaizinhos. E o programa Saúde na Escola também, que a gente faz todo o quadrimestre aí, uma atividade nas escolas com os adolescentes para orientar eles quanto a temas pertinentes para a idade, tirar dúvidas, né, e tudo mais. E só para encerrar, eu queria falar que eu já trabalhei em outras secretarias de saúde também, por pouco tempo, né? E eu acho que tem um motivo para a Luzerna estar tão bem colocada, né, num bom lugar para se viver, muito relacionado à saúde, porque a gente vê a diferença, né, comparando com alguns outros municípios, da disponibilidade de serviços que o SUS tem aqui. Então, é muito completo, tem todas as especialidades, tudo que os pacientes precisam, eles estão sempre à disposição. Claro que, às vezes, a demanda é muito grande, então isso torna, né, um pouco mais difícil a agilidade, mas eu só gostaria de fazer esse comentário aqui, elogiar a saúde de Luzerna, porque eu realmente, estando dentro, consigo ver que é algo muito completo e que está sempre presente aí na vida dos munícipes. Obrigada, Ornella, te agradeço. Então, para os que chegaram depois, essa é a enfermeira Ornella, que trabalha no ESF do interior. Vocês vão por ali? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a farmácia, né? Nós temos 2 farmácias no nosso município, como vocês já sabem. A farmácia lá no ESF de São Francisco e aqui no Vila Alemanha e interior. Acho que eu vou ir falando, mais ou menos eu lembro. Aqui, como eu falei, vocês estão de posse dos materiais, né? Então, depois, qualquer dúvida, eu sempre me coloco à disposição de vocês esclarecer. Eu só queria que vocês fossem seguindo, né, a quantidade de medicamentos que nós dispensamos nesses 4 meses que estamos aqui prestando conta, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. E nessa quantidade de medicamentos... Então, assim, nós pensamos muito nesses últimos meses e fizemos uma readequação na REMUME, que é a relação de medicamentos do município. Então, nós pegamos a lista de medicamentos básicos e reorganizamos. Nós tínhamos vários medicamentos, muitos deles que já meio que caíram de linha, já não são mais muito receitados pelos médicos, e nós nos deparamos com uma situação que tinha medicamentos sobrando. Então, nós tiramos esses medicamentos da lista. Acrescentamos alguns que vimos que era necessário, né, que não tinha e os pacientes procuravam, então nós fizemos toda essa avaliação. Essa avaliação é feita como? É uma comissão de médicos, farmacêuticos, enfermeiros e odontólogos que se reúnem e analisam e conversam sobre quais medicamentos são mais prudentes e quais não, né? Então, por isso que muitas vezes, isso é feito quando? Isso é feito nas quartas à tarde, naquela 1h das 4 às 5 horas da tarde, que a gente para, que é o nosso horário protegido para estudo. Aí, muitas vezes, mas ficam fazendo o quê? Né? Barbaridade, falta tempo, né?
precisava umas 3, 4 horas, mas é 1 horinha só. E aí fica mais 1 horinha para outra semana. Então, isso tudo é estudado, né? É trocado ideias, é um médico com o outro. Qual medicamento você está utilizando agora? Qual é o mais preconizado? O que já não se usa mais? O que veio agora de novo? O que quebrou patente e ficou agora um pouco mais barato que a gente consegue comprar? O que tem no Sim Catarina para mim comprar e o que não tem? Porque tem isso também, eu preciso ter o medicamento disponível para compra, senão eu teria que fazer uma nova licitação. Então, tudo isso é discutido e foi reorganizado há poucos dias atrás, a Remume do município. Então, agora nós estamos no momento da compra dos medicamentos, de parar de comprar alguns e comprar outros. Temos ainda que pensar nos medicamentos da saúde mental, né, que é um público hoje grande, está crescendo cada vez mais, né, a procura. Por isso que nós temos que trabalhar tanto na prevenção e promoção de saúde, para ver se conseguimos diminuir um pouco de medicamento controlado nessa questão de saúde mental, que é a ansiedade das pessoas, que é a depressão, né? O que será que precisa? Será que não daria para mim sair, fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, conversar? O que precisa para mim, de repente, não parar de tomar, mas tomar menos ou mais controlado, né? Então, isso a gente está pensando fortemente na saúde mental. Acho que pode passar. Aqui tem as quantidades, os números que vocês podem olhar ali, né? O número de pacientes com processo judicial hoje são 22. Por que o processo judicial? Porque o paciente precisa tomar determinado medicamento que a gente não tem na nossa Remume, não temos para compra, né? Porque é um medicamento mais caro, é um medicamento que não é da farmácia básica, aí acaba que nós também não conseguimos via Estado, né? Encaminha-se o processo e muitas vezes não vem também liberado pelo Estado, porque também não é preconizado pelo Estado. Aí, para o paciente conseguir, ele precisa entrar via judicial. Aí a judicial vai decidir, né? Geralmente vem para o Estado pagar esse medicamento e encaminhar, né? E quando não é o Estado, é o município. Mas aí sim, quando é via judicial, a gente deve comprar, pagar e fornecer esse medicamento para o paciente, desde que ele não possa ser substituído, né? Os outros atendimentos que as nossas farmacêuticas fazem, porque muitas vezes a gente acha que o farmacêutico fica lá atrás do balcão só dispensando medicamento, e está longe disso. Além de comprar, de controlar estoque, de ter toda uma interpretação disso tudo que eu falei até agora, ainda eles fazem outros atendimentos aos pacientes. Eles atendem tabagismo, fazem auriculoterapia, acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, asma, e ainda auxiliam os médicos quando esses não conseguem dar conta da demanda, eles ainda auxiliam na renovação de receitas, na interpretação de um paciente, o que ele precisa. Então, a equipe toda hoje, como o doutor Igor falou, está empenhada para fazer uma saúde de qualidade. Por diversas vezes, em alguns momentos, a gente deixa a desejar, porque muitas vezes, alguns dias, como o dia de hoje, nessa segunda-feira, foi impossível atender a todos que nos procuraram, né? Mas espero que amanhã a gente consiga. Tem dias que é verdadeiramente impossível, né? Mas a população precisa nos procurar também, né? Se eles precisam, nós nos esforçamos ao máximo, né? Aí eu tenho alguns dados aqui agora, que também eu vou passar rapidinho, que são dados da Secretaria de Saúde mesmo. O número de fisioterapias que tivemos, e daí quando eu vou falar da fisioterapia agora, meu Deus, né? É uma polêmica. Está voltando ao normal, tá? Aos pouquinhos, nós já estamos com as clínicas cadastradas, os pacientes já estão começando a ir para as clínicas, os pacientes que realmente precisam, que são acamados, que são neurológicos. Os demais vão ser atendidos na nossa sala, que está ficando maravilhosa, lá no São Roque, no Hospital São Roque. Está em fase de término, assim, sabe? Só falta eles colocarem a porta, aí está tudo certo. Nós já temos os fisioterapeutas contratados, então está ficando tudo, vai ficar 100%. Quando a gente passa por uma mudança,
geralmente tem alguns atrapalhos, né, no caminho, não é fácil. Mas eu preciso dizer para a população e para vocês, vereadores, que são a voz da população, que eu preciso atender os pacientes, mas eu também preciso pensar como gestão. E nesse momento eu preciso pensar o dinheiro público, é o dinheiro dos munícipes de Luzerna, é nosso, né? E pensando assim, pensando dessa forma, é que a gente precisa reestruturar algumas coisas. É por isso que nós reestruturamos o serviço de fisioterapia. É pensando numa economia para poder atender outros tipos de serviços. Nós não podemos ficar engessados só em um serviço. Então, foi preciso passar por esse tumulto, sim. Eu peço desculpas para a população se passamos por um período difícil que não conseguimos atender. Não foi nossa intenção. Aconteceram percalços no caminho, não era para ter sido assim. Estava programado diferente, mas infelizmente acontece, né? Mas já está entrando tudo nos eixos, já está tudo sendo organizado e encaminhado, tá? A terapia ocupacional, os beneficiários de fraldas, passagens intermunicipais, fórmulas infantis, então todos esses beneficiados aí. Os exames especializados também, um número bem alto de janeiro até abril, né? As requisições foram 1.001 e pacientes beneficiados já foram 656. As consultas especializadas e os exames laboratoriais. Exames laboratoriais, o município de Luzerna, eu acho que é um dos únicos municípios que libera exame na hora, né, gente? Chega ali no balcão, já libera, vai no Pasteur ali, ou já sabe, também temos laboratórios credenciados e já consegue marcar, agendar o seu horário, já faz no outro dia. Raio-X também, no momento, nós temos credenciado com o São Roque, então chegou com a requisição do raio-X, já é liberado, já vai, já marca, faz na mesma semana, quiçá na próxima. Então, assim, é tudo muito rápido, nós não podemos nos queixar de forma alguma. Aqui nós temos as viagens, né? Então, assim, vocês podem ver que só passageiros transportados em janeiro 171, em fevereiro 189, que são meses que acalmam um pouquinho, né? E aí depois 277, e em abril 311 passageiros transportados em viagens fora, né? Para exames e consultas encaminhados. Bem, falando então da secretaria e dos exames, há um ano nós estávamos com uma lista bem grande de exames. Vocês sabem, eu já falei que o Estado tem a sua responsabilidade e quanto a exames de média complexidade, no momento ele não está nos auxiliando, inclusive ele nem regulando mais está, o nosso médico regulador que está regulando os nossos exames. E nós estamos encaminhando via CISAMARP, então o município está fazendo. Fico bem feliz que hoje à tarde, uma vez por mês, a gente se reúne para reorganizar os exames do próximo mês. E hoje à tarde nós conseguimos... Hoje nós temos somente tomografia que está há mais de 6 meses. E aí nós temos em 6 meses de espera endoscopia e colonoscopia. O restante, gente, nós estamos no mês, 2 meses. Muitos exames nós não temos fila. O que entra no mês já vai no mês. Então, a gente está muito bem. Temos esse gargalozinho ainda, mas logo a gente vai conseguir escapar e vai dar certo. A gente vai conseguir encaminhar e vamos conseguir chegar mais próximo aí, sim, tanto desses exames mais complexos, ficarmos aí em torno dos 2 meses. Nós temos muitas ações que estão acontecendo, começamos com alguns grupos, e daí eu vou convidar a dona Dilis para falar um pouquinho de um projeto que está sendo organizado agora, que eu acredito que foi disponibilizado para vocês, né? Que a gente tem muita vontade de como temos que trabalhar aqui nos exames e na complexidade,
Nós precisamos muito trabalhar, como a enfermeira Ornella falou, na prevenção e promoção à saúde, para não chegar lá na média, né? E se chegar, chegar com uma qualidade um pouquinho melhor com a saúde, para encarar aí uma doença, né? Porque se chegar debilitado, não vai conseguir passar por ela. Então, a gente tem trabalhado bastante e estamos com muitos projetos e muitas ações acontecendo. Uma boa noite a todos. Cumprimento o Marcelo e, em nome dele, estendo meus cumprimentos a todos. Antes de eu falar do projeto que vocês já receberam em mãos, eu quero salientar o seguinte: a gente trabalha todos os dias para dar mais qualidade de vida e saúde para os nossos munícipes. E bem certo, um ano atrás, hoje eu e a Tiziana estavam conversando, nós começamos com o grupo da dor crônica. A gente começou assim meia tímida, meia com medo de não dar certo, né? Mas hoje a gente é muito feliz, né, Tiziane? A procura é grande e tem muita gente procurando, independente da idade, porque a dor crônica ela não é só física, também é muito mental. E nesse grupo assim a gente está muito feliz porque a gente está conseguindo progresso. E o próximo, então, projeto é o projeto do vôlei adaptado. É um projeto que a gente já estava querendo fazer mais tempo. A gente já estava trocando umas ideias até com o William. O William, assim, foi bastante incentivador nosso. E fizemos o projeto, que eu já encaminhei para vocês, né? É um projeto que ele não é de grande custo, mas ele é de uma importância muito grande para os 60 a mais. Então, a gente vai começar no dia 10 agora de junho. Nós vamos começar e vamos começar a convidar as pessoas. E conto com vocês também, se tiver alguém que gosta de jogar um vôlei. E o vôlei adaptado, é só vocês procurarem no Google, ele explica direitinho. Ele não tem um impacto, a bola também ela é mais leve, a rede é mais baixa. Então, assim, a gente vai... E esses idosos, eles podem participar representando também o município de Luzerna nos eventos dos idosos, né? Então, a gente está bem otimista. Pelo que a gente está sentindo, acho que vai ter uma boa procura. Então, se vocês souberem de alguém de 60 a mais, podem ir no ginásio municipal no dia 10, às 13h30. Então, nós vamos iniciar com um horário somente na quarta-feira. Aí, conforme for a demanda, que realmente tiver adesão, nós vamos fazer 2 vezes na semana. Então, espero o apoio de todos vocês e obrigada. Obrigada, Dilis. Então, além desse projeto, ainda temos outros que estamos aí a caminho, organizando para executar. Todos eles, como a Dilis falou, é de um baixo custo, né? Todos eles não têm grande custo, mas é empenho mesmo da equipe para realizar, né? Nós tivemos num dia da dor crônica, o nosso fisioterapeuta foi fazer o início uma fala, ensinou eles como caminharem, né? Pequenos movimentos que fazem a diferença no dia a dia. Então, isso às vezes faz a diferença. Eles adoraram, vieram depois agradecer, sabe? Então, nesse momento tem toda uma fala, tem todo um vínculo que se cria com os pacientes, e a equipe de saúde mental está bem ativa também, que agora nós já estamos trabalhando, e, nossa, falta horário para tantos pacientes, tá? Temos muitos atendimentos e muitos bons resultados, tá? Eu acho que, para encerrar, eu queria falar agora do período que nós estamos passando, que é o início do inverno, é um momento que as pessoas estão com bastante doenças respiratórias, né? Então, eu preciso enfatizar a questão da vacina, gente, né? A vacina, ela é de suma importância. Não é que não vai pegar gripe, mas vai conseguir passar por ela mais leve. Então, no momento, não está aberto para toda a população. Está aberto para os grupos, e eles só vão abrir para toda a população quando atingir um índice necessário da população prioritária. E as pessoas não estão procurando. Os idosos, as crianças, as pessoas de imunidade autoimune, né?
professores, então, que procurem, tem na rede social, a gente já divulgou por diversas vezes, procurem a unidade de saúde. Nós não temos vacina? Temos muita vacina, mas não está disponibilizada para toda a população. Já solicitamos para a regional. Podemos abrir, porque nós temos pessoas de idade média aí que quer tomar vacina? Nós podemos abrir? Não pode. Eles não se responsabilizam. Ah, até pode, mas você que se responsabilize lá pelo teu município, então. Não vamos fazer isso, né? Devemos seguir as ordens. Então, por favor, principalmente crianças, olha, nós fizemos todo o possível e impossível. Agentes de saúde foram nas casas, mandaram mensagens, fizeram... Não tem mais o que fazer, porque o pai é responsável pelo seu filho, né? Eles precisam trazer as crianças vacinar. E aí mais um detalhe, gente. A primeira tosse, o primeiro sintoma de gripe, não procurem a unidade de saúde, porque ali é que vai ficar doente. É ali que está o vírus, é ali que estão as bactérias, é ali que está contaminado. Então, aguarda um pouquinho. De repente isso vai passar, né? Nós já vivemos isso, todo mundo vive isso. Então, assim, a gente percebe que no dia a dia, eu não vou dizer para vocês a metade, mas grande parte das pessoas que passaram hoje, no dia de hoje, unidades de saúde não precisavam estar, sabe? Enquanto que alguns que a gente deveria ter atendido, de repente a gente não conseguiu atender, né? Porque todos que estão ali querem o seu direito, né? E precisa passar pela triagem. A partir do momento que passou pela triagem, ele vai ser regulado. Se ele estiver num agravamento, ele vai ser atendido antes, né? Mas a demanda estava tão grande hoje que muitas pessoas não conseguiram ser atendidas. Então, assim, não é para ir? Não, não é isso. Mas procura quando realmente vê que é necessário, né? Teve uma febre, e se não, aguarda um pouquinho. Pode ser que amanhã já esteja melhor, o próprio organismo vai reagir, né? Então, assim, eu peço para a população que, de repente, não vamos agir no imediatismo. Hoje nós estamos muito assim, né? Os dias atuais está assim, é no imediatismo. E, infelizmente, não dá. E mais um detalhe, se eu chego na unidade de saúde e está cheia, alguém vai ter que ser o primeiro, alguém vai ser o último. Vamos ter que aguardar e esperar. E a gente aguarda num consultório particular, a gente aguarda num hospital e a gente vai ter que aguardar aqui também. É impossível atender a todos no mesmo momento, né? Então, precisamos ter calma, né? O frio está só começando. Vamos nos vacinar, vamos nos proteger e cuidar das nossas famílias, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Primeiro, queria dar os parabéns a toda a equipe aí. Muita coisa boa, muita notícia boa, principalmente a questão dos exames aí, que está bem acelerado. O que preocupa realmente, não sei se eu entendi bem, mas é a questão das faltas, né? Quase 200 faltas por mês. Isso são quase 10 faltas por dia. É bem preocupante, né? Porque eu acho que isso desestimula até o próprio profissional que está lá aguardando o paciente e o paciente não vem, né? Mas assim, eu como sou paciente também, e já faltei no passado, hoje eu tomo cuidado. Mas muitas vezes a gente perde o papelzinho, esquece. Tem alguns que tentam dar um migué, né, coisa de brasileiro, vão lá, solicitam um exame. Alguns não fazem o exame, alguns fazem já para ir num médico particular com o exame pronto. Mas eu acredito que a grande maioria acaba esquecendo. Eu sei que o que eu vou falar pode ser exagerado e eu vou entender se tu disser não, na minha cara. Mas de repente uma experiência não teria como... Hoje a tecnologia é tão avançada, não teria como emitir um alerta, avisar o paciente, amanhã você tem consulta. Talvez fazer uma experiência... É um exagero, é uma mordomia que eu acho que é demais. Mas de repente é uma forma de evitar essas faltas. Em alguns casos isso já é feito, em algumas especialidades. Psicólogo faz isso e mesmo assim não vem. Fono faz isso e mesmo assim não vem. E como eu falei antes,
eu me dói, sabe? Porque, assim, é dinheiro público. A gente está pagando o profissional e ele está ali. É um horário que ele está ali, claro. Ele procura o que fazer. Ele vai se planejar, ele vai ajudar o colega lá que está precisando. A equipe é muito boa e se organiza. Mas eles faltam mesmo. Muitas vezes a gente precisa entender. São faltas que realmente, como você falou, a gente também já passou por isso e faltou já em algum momento, né? Então a gente precisa entender. Mas é bastante. É muito, é muito. Lá na secretaria mesmo, de exames e consultas fora, é demais. É demais. E assim, o que nos impressiona é que não avisam. E quando avisam é em cima da hora. Não dá tempo de você colocar alguém no lugar, sabe? Nós tínhamos o cardiologista nesse sábado. Olha, é tanta coisa que a gente esquece de trazer tudo para vocês, né? Nós estamos trazendo algumas especialidades para atender no município, o que é possível, né? Então, nós já trouxemos. Psiquiatra já está vindo uma vez por mês. Não temos mais fila de psiquiatria, está tudo legal. Nós temos o cardiologista que está vindo, nós já trouxemos o ultrassom para fazer, só não vem agora em junho porque não tem agenda, então vem em julho. São especialidades e exames que conseguem vir e a gente não precisa deslocar, né? Então fica bom aqui para nós. E no sábado nós tivemos o cardiologista. Na sexta tarde, não precisava fazer o eletro durante a semana, vinha, fazia, deixava tudo certinho para o especialista atender no sábado. Na sexta tarde eu tive paciente que desistiu. Eu não conseguia mais encaixar um outro paciente, né? Não dava mais tempo hábil para isso. E o médico estava aqui. Então, assim, mas tudo bem, né? Foi uma falta justificada e a gente acaba tendo que entender e conseguimos nos organizar. Infelizmente, ficou vago aquele horário, né? Mas na próxima vez a gente vai tentar encaixar novamente o paciente, né? Mas ele vai para o final da fila. É porque hoje, na verdade, como o doutor Igor colocou no início, nós teríamos que preconizar nos atendimentos 60% mais... 60, né, Ornella? 60% mais de agendamentos. E só o restante de livre demanda, né? Porque nós precisamos preconizar esse atendimento ao paciente, né? Então, e não é o que acontece hoje. Hoje a gente tem que estar atendendo a demanda, né? E acaba-se que não consegue fazer esses agendamentos, que é esse cuidado do paciente intensivo, esse cuidado, esse conhecer o paciente. Então, a gente tem que ter o cuidado para não cair muito, porque aí a gente cai nos índices. E aí daqui a pouco o Luzerna já não vai estar lá no primeiro por conta disso. Então, a gente também precisa cuidar, né? Porque dentro dos dados da saúde também, a gente sempre acaba ficando em primeiro lugar, graças a Deus, né? Mas precisamos cuidar, porque daqui a pouco nos indicadores nós já não vamos ficar tão bem, porque um dos dados é esse, é preconizar o agendamento, porque eles querem o cuidado e não o atendimento da urgência e emergência, sabe? Eles não consideram isso como um atendimento primordial ali, de primeira na saúde da APS, né? Porque é a atenção primária. Ela não vem atender, nós não estamos ali para atender uma média complexidade, né? Nós estamos ali para fazer a atenção primária. Também quero cumprimentar, né, pelo trabalho apresentado, né, pelos resultados. E uma questão que me foi cobrada semana passada também por pacientes, e eu vejo essa cobrança sempre, e também comecei a pensar o que nós poderíamos fazer para mudar essa situação, que o pessoal fala assim, que o exame de laboratório, né, e aí ele, como você colocou antes, né, toda aquela rapidez, solicitado, já vai ali na secretaria, autorizado, já vai no laboratório e faz o exame. Mas depois as pessoas reclamam que demora muito para eles poderem ter o resultado no consultório médico, né?
E aí eu perguntaria assim, é uma demanda permanente de tantos exames ou é por exemplo, nós temos muitos exames parados, atrasados, seria importante fazer um mutirão, uma semana ou um dia, para pôr em dia essa questão dos resultados dos exames, ou isso não muda porque a demanda é muita? Então, assim, é uma pergunta que eu estou fazendo pelo que as pessoas me questionam. Então, realmente, eu acho que esse absenteísmo dos pacientes também afeta nisso, né? Porque muitos agendados não comparecem e no lugar dele poderia estar um outro paciente, né? E então a agenda falando da minha unidade do SF Interior, realmente para agendar uma consulta, né, de rotina, assim, para mostrar os exames, tem uma espera um pouquinho maior, né? Porque cada médico acaba definindo ali o que ele consegue atender com qualidade no período, né, no turno, enfim, tipo, no turno da manhã e no turno da tarde. Desde que eu iniciei na unidade, isso é uma discussão, né, entre a gente assim, tenta aumentar o número por dia de atendimentos agendados. A gente conseguiu aumentar um pouquinho, né, com a doutora Carol ali conversando, né, para adaptar como ficasse melhor. Mas realmente isso é uma espera um pouco grande. E para tentar, né, ajustar isso, a gente também recebe bastante reclamação nessa questão. E para tentar ajustar isso, a gente está segurando alguns exames, né, que não seria exatamente o correto, né, porque o contato com o paciente, o exame físico também é muito importante, mas para tentar, né, agilizar esse atendimento para os que têm mais pressa de mostrar esses exames, a gente acaba segurando, dá uma olhadinha. Se está alterado alguma coisa, a gente vai ali, vai questionar o paciente, vai investigar qual que é a causa dessa alteração, ou então vai tratar conforme, né, a necessidade. E também né, a gente tem essa abertura na APS para atender essas demandas, né? Então, eu também acabo olhando alguns exames e sempre, na maioria das vezes, discuto com a doutora para a gente fazer uma conduta, né, em conjunto, assim, para o paciente. Mas, realmente, isso é um problema presente que a gente nota, assim. E, às vezes, os pacientes também acabam deixando os exames para a gente olhar, a gente dá um retorno, a gente vê que tem alteração, que precisa tratar, e eles não vêm para pegar nessa resposta. Então, alguns até eu seguro, assim, os exames comigo e peço para os agentes de saúde chamarem que eles venham falar comigo, sabe? Porque se a gente esperar pelo retorno deles, às vezes acaba ficando. Até pela rotina também, né? A gente, na correria do dia a dia, acaba esquecendo, assim. Mas eu acredito que ainda dá para aumentar mais os horários agendados por dia, né? Só que isso leva algum tempo. E também temos um médico 20 horas que está auxiliando ali, o Dr. William, né? Para a gente tentar, né, eliminar um pouco dessas demandas, assim. Mas eu concordo que é uma necessidade importante. Estando ali dentro, né, em conjunto com a doutora Carol e a Tícia, a gente vai tentar aumentar esses horários para diminuir a espera aí para um horário de agendamento, né? Muito obrigado, né, pela explicação, e é lamentável mesmo isso, né, que quando vocês ainda alertam que viram uma alteração e chamam a pessoa e a pessoa não vem, né, não dá para entender. Mas muito obrigado pela resposta. Acho que sim. Então, eu agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando esses dados. Me coloco à disposição, eu e toda a equipe, para quando vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem pessoalmente ou via WhatsApp aí, que a gente está aí para tentar auxiliar da melhor forma, tá bom? Boa noite a todos, então. Passo para a administração.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar então o presidente desta Casa Legislativa, o vereador Marcelo Costa Beber, em seu nome todos os presentes, todos os servidores da Câmara Municipal, parabenizar também a Secretaria de Saúde aí pela belíssima apresentação. Como é bom escutar esses números, como é bom escutar essas informações. Isso nos dá certeza que a saúde sim está sendo bem cuidada, que a população está sendo vista aí por bons profissionais, né? E estamos aqui hoje então para fazer a apresentação dos dados fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. Em seguida já passo a palavra ao nosso contador, Dreone Mendes, que vai iniciar com as apresentações. Obrigado, secretário. Obrigado aqui a todos, né, que estão aqui presentes e aqueles que também estão nos assistindo aí pelo YouTube e pelo Facebook. Falar rapidamente aqui sobre um apanhado dos principais números desse primeiro quadrimestre, de janeiro, 1º de janeiro até 30 de abril. Claro que aqui são dados macros, mas dados detalhados, informações detalhadas podem ser questionados aqui, ou então nós ali na contabilidade sempre estamos à disposição. Iniciando pela receita. Para este ano de 2026, nós temos previstos uma arrecadação de 64 milhões de reais, dos quais já arrecadamos 18 milhões 612 mil nesses primeiros 4 meses, valor este que está de acordo com o nosso cronograma mensal de arrecadação, né? Temos um valor alto, significativo ali de 7 milhões de operações de crédito que estão programadas, né, mas ainda não estão efetivamente contratadas, por isso que esse valor de 64 milhões. Se nós compararmos a nossa arrecadação na próxima tela, dentro do ano passado com esse, nós vamos ver que todas as receitas elas cresceram, né, tanto de recursos ordinários na ordem de 6,89%, recursos do Fundeb 18,11% e 26,83% de outros recursos, né? É importante destacar que recursos ordinários, recursos livres, recursos de impostos, geralmente cresciam em anos anteriores uma taxa bem maior do que a inflação. A nossa inflação nesse período está em torno de 4% e a receita está crescendo ainda acima, né? 6,89%, mas em anos anteriores esse crescimento era bem maior. Falando um pouco de despesa, tá? Se nós temos uma previsão de arrecadar 64 milhões, então a nossa dotação inicial também é 64 milhões de reais. Ao longo desses 4 meses, nós já aumentamos a dotação para 76 milhões de reais. Por que é aumentada a dotação? São valores que do ano passado, que sobraram, né, o chamado superávit. Então a gente aumenta a dotação para poder gastá-lo dentro deste ano e eventuais recursos que não haviam, fontes de recursos que não haviam sido previstos e são aumentados por excesso de arrecadação, especialmente convênios e emendas. Desse valor que nós temos autorizado a gastar, 76 milhões, já foi empenhado 32 milhões, ou seja, nós nos comprometemos a executarmos 32 milhões, 17 milhões, que é a despesa liquidada, aquilo que efetivamente
foi recebido o produto, foi recebido a mercadoria, o serviço já foi prestado. Então, esses 17 milhões que vocês podem verificar com o dado anterior, que é menor do que o valor que nós já arrecadamos este ano. E a despesa paga, que é aquela que já foi liquidada, foi comprovada que foi executada, só foi feito o pagamento pela tesouraria, 16.806.000 reais. Esses mesmos dados de empenhado, liquidado e pago, no próximo slide, eu não vou aqui, né, ler cada secretaria, mas vocês têm aqui detalhado, né, lembrando que essa apresentação ela está disponível aqui para, foi encaminhada anteriormente aqui para os vereadores, e se alguém quiser, até que quiser assistir, quiser receber essa documentação, pode entrar em contato com nós da contabilidade, nós podemos passar até mais detalhadas essas informações até. Quando o Drione comenta aí sobre a questão de arrecadações e de despesas, eu só queria ressaltar que nós realizamos reuniões mensais, né, periódicas, onde a Secretaria da Administração, aí, juntamente com o setor contábil, se preocupa muito com esses números, porque nós temos que sim arrecadar cada vez mais. A gente vê que o índice inflacionário está baixo, aí, como o Drione citou, 4,11, né? Mas a nossa arrecadação ela não está com evolução tão elevada, comparado com anos anteriores. Estamos recebendo sim mais do que a inflação, né? Porém o número é bem reduzido. Com base nisso, nossas reuniões a gente apresenta toda essa questão de arrecadação e de despesas, né? Para que, uma vez as secretarias consigam apurar e analisar o quanto cada setor está gastando. Porque uma vez que a gente vai praticamente cumprir o proposto no orçamento, também nós não vamos ter praticamente excesso de arrecadação. Então, uma vez que a gente realiza um orçamento, cada secretaria sim vai ter que cumprir com ele, né? E quando também, só fazendo mais um parênteses aí, quando a gente fala na nossa arrecadação, eu queria ressaltar aí que Luzerna sim tem um grande potencial econômico. Quando a gente fala de empresas, né, grandes empresas, um potencial muito forte metal mecânico, né, que eu vejo que é a nossa grande mola propulsora aí no município. Em redor disso se forma várias outras empresas, né, setor agrícola forte, né, setor de serviços crescendo. Então isso torna sim Luzerna uma cidade diferente das outras. Pelo tamanho, né, uma cidade aí de 6 mil habitantes com mais de 1.000 CNPJs. Então, isso é um dado bem significativo, né, que nos dá um pouco assim de tranquilidade e motivação por ser sim uma cidade motivadora e empreendedora. Muito obrigado pelas cumprimentações, Ângelo. E tratando agora um pouco de restos a pagar. Restos a pagar é o quê? É aquela despesa que é empenhada e por alguma razão ela não é paga dentro do exercício. Então aqui são os restos a pagar de anos anteriores, né? Foram inscritos 2025, 2024 e que não foram, ou na maioria dos casos, porque o material, o produto não foi entregue ou o serviço, né? Em destaque as obras que não ainda estão em andamento. Iniciamos no dia 1º de janeiro com saldo de 8.859.000 e temos ainda 4.012.000 reais. E esse valor até espanta, né? Nunca tivemos, numa primeira audiência aqui quadrimestral, um valor tão alto de restos a pagar. Mas quais são esses restos a pagar, né? Então nós pegamos, por exemplo, só a etapa 1 do centro de eventos, mais de R$1 milhão que estão ali. A pavimentação não. O esgotamento sanitário da Avenida Caetano Natal Branco, mais de R$1 milhão está ali parado. Nós pegamos também a Rua da Limeira, que foi empenhado ano passado, foi licitado ano passado, foi empenhado, foi encaminhado toda a documentação para o ano passado, só que como não houve o recurso, a transferência de recurso pelo governo do estado, essa obra ainda está parada, né, até o momento. Contudo, né, já compartilho aqui com vocês que o recurso caiu na conta hoje. Então, nos próximos dias, a Rua da Limeira também, que é outro valor que está ali com mais de R$1 milhão parado, vai também dar andamento a esta obra.
falando também sobre a nossa dívida consolidada. Atualmente temos apenas uma dívida, que é a dívida com o Finisa, né, ali para a construção do anel viário. Iniciamos o ano com R$822 mil do valor dessa dívida. Foi pago durante esses 4 meses de amortização quase 60 mil. Temos ainda um saldo de R$762 mil desta dívida do anel viário. Quando o Drione cita também esses valores em restos a pagar referente a algumas obras, isso aí é muito importante, então, a participação tanto do prefeito quanto dos vereadores na busca de recursos, né? A gente vê que, como o nosso orçamento é muito pequeno, o nosso percentual que a gente consegue destinar para investimentos é baixo. Então, ressaltando novamente aí, que com base nesses recursos externos, sim, a gente consegue executar obras na cidade e transformar a nossa cidade cada vez melhor de se viver. Então, parabéns aí aos vereadores, né, e ao executivo por buscar esses valores. Vamos falar um pouquinho de gastos constitucionais aí. Já foi apresentado, então, pela Secretaria de Saúde, os investimentos que são feitos nessa pasta. Então, com base, né, nesses 4 primeiros meses do ano aí, o município, ele cabe um investimento de até no mínimo 15%. Luzerna já investiu 18,41, um valor de R$2.596.000, um valor a maior de R$481 mil. Então, a gente sabe que às vezes a gente consegue muito recurso externo para a saúde, né? Os vereadores são prova disso, que existe essa cota aí por parte dos deputados, então isso ajuda muito a saúde, né? E mesmo assim a gente ainda tem um investimento a maior aí de 3,5%. Esse percentual aí tende a superar os 20% aí até no 31 de dezembro. Os gastos com ensino, então, o valor que o município já investiu, 4.425.000, o mínimo obrigatório 25%, nós estamos com 31,38%, um valor bem elevado, né? Inclusive nas nossas reuniões a gente questiona aí a secretária de Educação, Dirce, olha o percentual, está alto, mas a gente sabe sim da qualidade do ensino, né? Nós estamos aí com um período integral agora que tem um valor acima do que era os anos anteriores, né? Então, estamos com 31,38, R$899 mil de investimentos a maior. Então, entre saúde e educação, praticamente 1.400.000 nesses primeiros 4 meses do ano, né? Isso demonstra o quê? Demonstra a preocupação que Luzerna tem com a população, né? Nós queremos sim que as pessoas que residem e os alunos que estudam em nossas escolas tenham uma excelente qualidade de ensino. E que as pessoas estejam saudáveis também, né? Para poder trabalhar, para desenvolver suas atividades. A gente viu uma notícia aí bem recente aí sobre o valor das bolsas aí que são dadas pela assistência social. E Santa Catarina tem um dos menores índices, né? Mas isso reflete por causa do emprego, né? A gente vê que quanto maior a qualidade educacional e profissional, né, o governo precisa injetar menos dinheiro, né, da forma assistencial para as pessoas. Então, um índice bem importante. Vamos falar um pouquinho então do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, do valor que a gente recebe do Fundeb, 70%, no mínimo, tem que ser gasto com os profissionais em educação. 30% pode ser atividades meio, né? Como a gente pode perceber ali, dentro dos 70% nós já gastamos 96% desse montante. Os 30% que seriam atividades extras, né? Poderia incluir uma reforma da escola, qualquer atividade que não seja, né, diretamente
a aula em si, pagamento de folha de pagamento ao servidor, deu 0,39, então um índice bem baixo, né? Valor, nós podemos deixar até 10% em conta. Hoje nós estamos com 4%. Esses dados aqui, a gente tem que apurar eles em 31 de dezembro, porém, né, essa é uma prévia do que está acontecendo já durante o ano. Fomento ao tempo integral 4%, gastamos 15%, né? Então, nós contribuímos para o fundo, né, 2.348.000 e tivemos um retorno de 3.181.000. Então, mais de 800 mil reais retornou ao município, né, do que Luzerna contribuiu. E tem mais umas outras duas variações, né? Valor aluno ano resultado e educação em tempo integral, né? Que são duas outras cotas que a gente recebe também. Vamos falar aí um dos assuntos que é sempre bem polêmico, o gasto de pessoal, né? A gente observa que o município pode gastar até 60%, poder executivo 54%, poder legislativo 6%. O poder executivo, então, que é o que mais causa, né, dor de cabeça aí para os municípios, nós estamos com 43,52%. Estamos com um índice bem abaixo aí dos limites, né? Limite alerta, que é 48,6%, limite prudencial, que é 51,3%. Então estamos com um valor bem abaixo aí, né, do que os mínimos constitucionais. Lembrando que, né, como a gente sempre ressalta nas audiências públicas, Luzerna, sim, e os municípios são um grande prestador de serviço à população, né? A maior classe na área educacional e a segunda maior classe na área da saúde. Então, mais de 75% dos profissionais estão locados nessas duas secretarias. Falar um pouquinho então dos nossos índices, né? Na última audiência pública que nós tivemos aqui, nós estávamos apresentando aí o selo Topázio, né, Drone? Que a Caixa Econômica Federal veio nos trazer aqui. Vieram pessoalmente aqui no gabinete nos trazer, né? Que são índices de sustentabilidade. Agora, recentemente, então, né, índice de progresso social, divulgado aí em várias, né, mídias da região, né? E hoje à tarde, inclusive, estava mostrando para o Odreone aí, a deputada federal aí, Daniela Rainer, mandou uma mensagem aí, parabenizando e mandando uma notícia lá do jornal, no portal de notícia Diário do Iguaçu, né, citando Luzerna, então, nessa reportagem. E me chamou a atenção porque na maioria das reportagens geralmente cita o lado do poder executivo, né? Luzerna dizendo como chegou nesses índices. E ali também citou um dado de um morador, né, que veio lá do Rio de Janeiro, né? O seu Edson, que faz parte inclusive dos grupos de idosos, né, Tícia? Ele relata que ele sim saiu lá do Rio de Janeiro, veio viver para cá, porque ele viu que é uma cidade tranquila, né? Lá no Rio de Janeiro ele tinha muito problema com segurança, né? Aqui é uma cidade tranquila, as pessoas se conhecem, as pessoas se ajudam. Então, isso trouxe ele para cá, né? Pela qualidade de vida, na área tanto da assistência social, quanto na área da saúde, né? Os grupos de idosos. Então, fez com que ele saísse do Rio de Janeiro, viesse para Luzerna e que ele não tem mais intenção nenhuma em sair daqui. Então, isso demonstra na prática, né, os índices que a gente está tendo hoje. Então, obrigado aí a todos. Deixamos aberto a questionamentos. Alô. Então, só agradecer aí ao Ângelo Odreone pela apresentação aí dos números, né? Da mesma forma, Ticiano e toda a equipe aí na parte da saúde. Então, é bem importante quando traz esses dados aí,
vem de comum encontro com os resultados obtidos pelo município, né? Então, só deixar os parabéns e a Câmara à disposição a hora que vocês precisarem. Boa noite em todos e boa semana. Obrigado, então, Marcelo. E realmente, né, isso demonstra aí, né, um trabalho em parceria, né? Executivo, legislativo, empresas, servidores, né?